aproveitar esse downtime, né? A gente tá fazendo... Minhas cartas voltam pra ti. Ok. A gente tá jogando um jogo que é uma série de televisão e nós temos um dublador na mesa, né? Queria saber, Fê, como é que foi pra você? Qual que é o caminho que você teve pra poder chegar nessa profissão, né? O que precisa ter pra ser dublador? Quais são as dificuldades pra quem tá começando? Então, Gente, Mingo, só um momento. Ele ganhou a luta, ele ganha uma... Ele ganhou já foi pra 5. foi pra 5. Já Vocês estão tudo ganhando, vocês estão tudo com 5 ou com 4. Pensei que ia ter Já passado colo... nós. Não, já coloquei uma influência aqui. Bom, Mingo, é o seguinte. Cara, eu sempre gostei muito de filme, série, desenho, né? A gente passa a infância assistindo Pica-Pau, Pernalonga, tudo. Então a gente tá habituado a ouvir tudo dublado, né? A gente cresce vendo as coisas, né? Assistindo as coisas dublado. Então, primeira influência é essa, né? A gente já gosta muito de desenho, tudo, a gente não assiste muita coisa no original quando é criança. Aí vai desenvolvendo, vai aprendendo outros idiomas, tudo aí vai escolhendo, né, o que assiste. Eu sempre gostei de assistir tudo dublado, eu sempre adorei série, filme. E eu lembro até hoje, cara, a primeira vez que eu soube o que era dublagem na minha vida foi numa conversa que eu tive com meu pai ainda. E que eu falei que eu assisti aquela série Lois e Clark, As Aventuras do Superman. Sim. E eu adorava aquela série. Eu falei pra ele um dia, criança, 7, 8 anos, falei assim, pai, nossa, eu quero muito encontrar um dia o Superman. Aí eu lembro que ele falou, você não vai entender o que ele falou, o que ele vai falar. Não, mas por quê? Não, porque ele não fala nosso idioma. Como não? Na TV ele fala, não, ele tá sendo dublado, uma pessoa aqui do Brasil coloca a voz, tudo. Então eu entendi criança o que era dublagem. Até aí, ok, passaram-se os anos, tudo. Fui trabalhar com marketing, comunicação, né? Fiz faculdade de publicidade, só que sempre brincando com a voz. Sempre imitando, sempre fazendo uau, teimoso. Ou fazendo salsicha. Bob Esponja, sempre brincava com a voz. Pato Donald. Então, sempre brinquei. Todo mundo falava. E trabalhando em call center também, as pessoas falavam, nossa, cara, você usa muito a voz, sua voz é legal, você, né, brinca bastante. Você já pensou nisso? E teve um momento na minha vida que eu falei, quer saber? Vamos lá, fui pesquisar sobre a dublagem. Eu aprendi que para ser dublador, você tem que ser ator. Então, todo dublador, né, profissional, ele tem que ter um registro profissional de ator, o DRT. Aí juntaram as coisas que eu sempre gostei, né? A dublagem e atuar também. Sempre gostei, né, dessa questão de cinema, teatro. Tudo. Eu falei, vamos lá, vamos com a cara e com a coragem. E nessa, cara, a gente já tá aí, quando eu tive essa iniciativa, 10 anos. Há 10 anos eu peguei, decidi e falei, não, vou encarar. Fiz curso de teatro, fiz cursos específicos de dublagem, fiz curso lá na Universidade da Dublagem, toda a família Bezerra lá, o Wendel, tudo. Aprendi bastante coisa. E foram 10 anos de luta, porque eu falo pra você, assim, a palavra pra ser dublador as palavras, né? Persistência, paciência, né? Vocês que acompanham, são meus amigos há muitos anos, vocês sabem que em dado momento da minha vida eu desisti de tudo pra ser dublador, não deu certo. Corajoso, né, mano? Fui corajoso, tava com um emprego fixo, plano de saúde, assistência, um salário bom, desisti, não deu certo. Por quê? Porque você tem que ser notado, você tem que ter receber oportunidades assim em mais casas, você tem que ir lá bater na porta e falar, olha, posso mostrar meu trabalho e tudo. E é difícil, é difícil você receber essa oportunidade. E quando você recebe, você tem que agarrar, você tem que conseguir, né? Mostrar do que você é capaz. E foram 10 anos, cara, nessa batalha. Há 3 anos que, graças a Deus, as coisas alavancaram, deram certo. E hoje eu só vivo de dublagem. Eu vou fazer 2 anos que, assim, eu sou um dublador profissional. No momento era aquilo que eu vivia, né? Eu tinha o meu emprego fixo de marketing e comunicação e dublagem eu fazia à noite. E agora é a minha atividade principal. E graças a Deus, bastante coisa. Hoje eu tô em vários estúdios. Por exemplo, o HBO Max estreou agora, né? Tem muita coisa que eu faço lá. E fiz protagonistas, séries. O Lobista, que é com o Rodrigo de la Serna, um ator argentino fantástico. Fiz participação em La Casa de Papel. A gente brincando, né? O pessoal que tem filho aqui assiste a Casa Mágica da Gabi. Eu faço o DJ Risonho. Não aguento mais ouvir sua voz. Final Space, que eu faço o Avogato. Desenho do Transformers, Cyberverse, eu faço Starscream,
isso é muito legal, poder modular a voz. Né? Eu acho bacana que tem gente que assiste coisas que eu faço e não sabe, não faz a mínima ideia que sou eu. Eu demorei pra ganhar que era você, o DJ Risonho. Sabe quando você fica tipo, mano, essa voz não é estranha, mas também não é o Fernando que eu ouço na vida real. Embora 90%... Não é o Fernando bêbado dançando. Tipo, dançando sem camisa, né? É. Não, mas 90% das coisas que... E isso eu acredito que para todos os dubladores, tá? 90% dos trabalhos, das produções que a gente faz, é com a nossa voz normal mesmo. Então a maioria... Lógico, talvez uma coisa você imposta, uma coisa ali e tal. Agora estou desenvolvendo uma coisa de puxar pro grave, tentar trabalhar essa voz que... Inclusive eu dublei o ator que fez aquela série, o Arrow, o Arqueiro Verde. Sim. Ele fez uma série chamada Hills, que são irmãos que lutam aquelas wrestling, aquelas lutas combinadas. Sim, ele participou de americanas. algumas coisas também do Sim, wrestling nos Estados sim. Unidos. E eu fiz o teste, passei, e eu sou a voz dele nessa série Hills, que tá na Stars Play. Pô, então você é um gatinho, né? Ai, para, gente. Mas aí foi um desafio, cara, porque eu tive que fazer a voz um pouco mais pro grave, porque o ator pede isso, ele pede uma coisa mais assim. Aí eu falei, será que vai ficar muito artificial? Não ficar... Mas a hora que estreou, quando saiu o trailer, o pessoal, poxa, eu estranhei a voz, porque o pessoal, né, que é fã de dublagem, quer o ator que dubla mais vezes, né? Sim. Mas isso que é bacana, você poder dar oportunidades, né? Como eu passei no teste, fiz, quando estreou, o pessoal curtiu, vários comentários positivos, né? Isso é bacana, cara. Isso, nossa, ter o feedback do nosso trabalho, nossa. Só seu caminho pro grave é você preparando o caminho pra ser o Batman? Quem dera, é um sonho, cara. Um sonho poder Você dublar. é fã, né, do personagem e tal. Quadrinhos, né? Marvel, DC, eu adoro. Eu tive a oportunidade de ir no Lego Vingadores, né? O Marvel Avengers, eu dublei o Agente Coulson. Porra, que da hora. No game que foi pra PlayStation, Xbox, eu sou a voz do Agente Coulson. Então foi, né, a realização de um sonho poder dublar um personagem do mundo, do universo de super-heróis. Isso pra mim foi sensacional. E fiz uma participação também no Batman, o Arkham Knight, como um dos capangas do Coringa. Então, numa das fases, eu nem sei se é assim que chama, DLC, aquelas fases complementares, acho que é isso. Diferente do Denis, eu sou pai que não consegue mais jogar videogame. Numa dessas fases, dá pra você ouvir lá os caras comentando, né, os capangas. Ah, caramba, eu não quero ficar aqui, meu. Pô, o Pinguim que paga mais que o Coringa, você ouviu falar? Eu ouvi. E nisso tá rolando lá, né? Os personagens estão caminhando lá, e os capangas estão conversando. Então isso foi muito bacana poder participar. Fora os animes, cara, que eu não fazia ideia o quanto o universo de animes era assim, vasto. E como os caras são fãs. Às vezes os caras me marcam em coisas que nem eu lembrava, em pontinhas, participações, né? Isso é muito legal. Quem é fã de anime é fã, assim, incondicional, cara. E a melhor dublagem brasileira foi do Yu Yu Hakusho, né? Ah, sim. Que sim. que marcou, porque foi feito um trabalho de... E Cavaleiros do Zodíaco, né, cara? Foi um que eu falo do Yu Yu águas, porque assim. ele teve aquele processo, agora tá me fugindo a palavra, que é tipo, trazer, nacionalizar, né? Trazer, Isso, é a teve versão... localização. A localização foi muito bem feita. É a versão brasileira, cara, porque muitas vezes você pega e você fala assim, eu só emprestei minha voz. Porque é muito fácil você pegar simplesmente, o tradutor colocou lá literalmente o que foi dito, e você pegar e emprestar sua voz e sei lá. Outra coisa é você colocar uma expressão, sabe de nada, inocente. Como é que é? Gírias. Porra, bicho. Porra, não sei do que. Sabe? Isso é uma versão brasileira. Então, isso que foi bacana, porque nessa época aí, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, toda essa gama, e Sailor Moon, essa gama começou a trazer aquilo que não tinha antes, que era a versão brasileira em si. Sim. Você colocar aqui dentro do nosso território. O que é falar... existe um trabalho ainda, uma luta, digamos assim, para que seja colocado, por exemplo, sotaques, porque a gente tem muitos sobressalente o carioca e o paulista, né? Mas, por exemplo, você colocar... Oxe, vai fazer isso? Não, cara! Hoje em dia é colocado, por exemplo, muito vinculado ao caricato. Quando é um personagem de humor. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a intenção é você colocar... Porque existe... o Brasil não se fala... Né, se você parar pra pensar, não se fala um idioma, cara. Não tem um sotaque, assim.
É muito parecido com a Itália. Em várias províncias da Itália, se fala de diversas formas. O idioma é muito diferente. Então, essa é uma luta para você tentar não deixar tão regionalizado, mas expandir mais no território nacional. Boa, boa. Fê, uma pergunta. A gente vê em filmes, né, por exemplo, o The Rock, o Sylvester Stallone, é sempre o mesmo dublador, né? Sim. Quando você vai fazer uma dublagem para um filme de um certo ator, você vai já sabendo que se ele fizer outro, você vai ser o mesmo ou não tem isso? Não, é muito... E é bacana essa pergunta, assim, na dublagem a gente chama de boneco, né? Então, cada dublador tem o seu boneco. O Márcio Simões, o boneco dele é o Will Smith e é o Samuel L. Jackson, por exemplo, é o Alec Baldwin, a Miriam Fisher, a Drew Barrymore, a Nicole Kidman. A gente está acostumado a ouvir sempre que tem esses atores uma determinada voz. Mas nem sempre acontece isso, porque depende de para onde a produção vai. Às vezes vai para o Rio de Janeiro, então é com eles. Quando vem para São Paulo, você vai ouvir uma voz diferente. Agora, com essa questão de home studio, né, gravação remota, isso já está ajudando mais a manter o boneco. Mas, nem sempre. Tanto é que esse do Stephen Amell que eu falei, do Arrow, o Duda Ribeiro, né, pelo que a dubladora me falou, o Duda Ribeiro, que é a voz praticamente oficial dele em tudo, não pôde participar. E falou, vamos abrir testes. Então, né, fiz ali, veio a sorte, né? Veio a E sorte. competência, né? E competência, mas não quer dizer que a próxima dublagem, né, o próximo trabalho, serei eu que vou emprestar a voz. Provavelmente volta pro Duda. Um bacana também, o ator do Harry Potter, o Daniel Radcliffe. Eu dublei ele num filme que foi até pro cinema, chamado Armas em Jogo, que parafusam as armas nas mãos dele. Também foi feito um teste. O dublador dele, né, que fez o Harry Potter, faleceu, né? O Caio César morreu num confronto policial. Ele era também policial lá no Rio há alguns anos. Então, assim, é um ator que hoje em dia tá aí no mercado para várias vozes, né, o que combinar. E foi um teste bacana que eu fiz e eu passei. Então, não necessariamente o próximo filme dele, né, eu irei dublar. Agora, tem alguns personagens, por exemplo, tem uma série chamada Queer Eye, que são 5 fabulosos, passa na Netflix. Sim. São 5 gays que transformam os caras. Eles vão lá, tem um estilista, um cozinheiro, um cabeleireiro, tudo, eles transformam os caras. Eu dou voz, né, empresto a minha voz aqui no Brasil pro Ten, que ele é o estilista. Então, pra ele eu já deixo a voz um pouco mais assim, sabe? Uma coisa... E não é pra questão de opção sexual nem nada. É o perfil, né? não é estereotipar, é o perfil dele. Entendeu? É o perfil dele. Porque eu dublo outros caras gays também que, normal, né? A voz tranquila, assim, sem colocar um agudo, um afetado, né? Normal, entendeu? E a Netflix, toda a participação dele em qualquer coisa, cara, teve lá um Big Show, teve toda a participação do Ten, o Next in Fashion, que ele virou apresentador desse reality, eles me chamam pra ser a voz dele. Então, aí, né... Você assim, virou o boneco dele, no fim das contas. ele é o meu boneco. Ele é o meu boneco. Então, aí, mas foi um pedido da distribuidora, entendeu? Então, eu empresto minha voz pro Ten. Mas não é sempre certo, não, que serei a voz. Legal.